Boa noite, caros e caras munícipes que nos acompanham nessa edição, num programa destinado a pensar a vida cultural, a vida social, a partir de uma perspectiva mais filosófica, uma perspectiva de inspiração, digamos assim, arendtiana, no sentido de pensar a vida pública, as relações sociais, e no centro dessa preocupação, a produção acadêmica brasileira. A ideia surgiu há pouco tempo, nós aproveitamos, então, fomos inseridos nessa discussão da realidade virtual e do trabalho remoto, e juntamos as forças entre colegas. O projeto está, digamos, nascendo. Propósito nesse momento, simplesmente integrar as experiências da vida social na academia e localizá-la na discussão com a própria cidade, na polis, onde a vida social tem um imperativo. Então, hoje nós vamos conversar com a nossa querida professora, doutora Adriana Biller, uma munícipe de Itanhaém, mas uma cidadã do mundo. A experiência da professora Adriana Biller é invejável do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da vivência por várias culturas, e o que torna a sua participação aqui muito rica, se nós considerarmos o momento que um Brasil e o mundo vive, em que as discussões étnicas, elas tomam um protagonismo. Então, não vou me alongar mais, eu vou fazer uma apresentação da currículo acadêmico da professora Adriana, e vou apresentar, então, o título da palestra, da fala, da live da professora Adriana, e os tópicos que ela deve tratar. Então, assim, a professora Adriana, ela tem uma formação em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP, né? E ela tem um mestrado também em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. No mestrado, a dissertação de mestrado, a pesquisa, inclusive financiada pela CAPES, por esse órgão governamental, ela tem o seguinte título: Direitos Territoriais Indígenas, Diálogo entre o Direito e a Antropologia. Então, especificamente, tratou do caso da terra Guarani Morro dos Cavalos. Então, a professora Adriana vem da área jurídica e se insere, então, nessa discussão antropológico-jurídica já no mestrado. Depois ela vai dar os detalhes da passagem, os motivos que levaram a investigar esse tema, inclusive as relações, né, próximas, para quem conhece Itanhaém, nome próprio Guarani, percebe que Itanhaém a acompanhou, pode ter acompanhado, eu acredito que sim, como inspiração, porque do mestrado ela, então, passa para o doutorado, dentro da mesma temática. Já mais no doutorado, ela realizou o doutorado sanduíche, né, com a Espanha, mas ela é doutora pelo programa de pós-graduação também da Universidade Federal de Santa Catarina. Depois ela explica melhor, então, essa trajetória na Espanha, né,
como foi essa passagem do mestrado de Santa Catarina para o doutorado em Santa Catarina, via os estudos realizados de direitos humanos, né, interculturalidade e desenvolvimento na Universidade Pablo de Olavide, né, de Sevilha. Bom, além disso, ela é fundadora do grupo de pesquisa de antropologia jurídica da Universidade Federal de Santa Catarina, né, e tem diversas publicações na área, e é uma pesquisadora do Observatório de Justiça Ecológica, também da Universidade Federal de Santa Catarina, além de integrar, né, o núcleo de extensão Maria da Penha, na Universidade Estadual de Maringá, né, onde ela está lotada hoje, como professora no Departamento de Direito, né, e atua tanto na investigação como na extensão ligado no que diz respeito a direitos humanos e gênero. Um currículo invejável, um trabalho de grande fôlego, né? A tese de doutorado, o título da tese foi o Instituto do Indigenato e a Teoria Crítica, né, possibilidade de reinvenção do fundamento jurídico dos direitos humanos indígenas, um trabalho que ela vai explorar bastante agora. Então, a professora Adriana, nossa colega Adriana, vai dividir a apresentação dela em temas. Dentro dos temas, ela é livre para discursar em função dos comentários ou questões que possam ser colocadas no Face, eu passo as questões para ela. Então, ela vai tratar dos novos atores a partir da Constituição de 1988, depois ela vai trabalhar o histórico dos direitos indígenas no Brasil, para elucidar esse contexto. Os direitos, terceiro tópico seria os direitos indígenas na Constituição Federal de 88, e no final ela explora a aplicação no tema territorialidade guarani. Professora Adriana, muito obrigado por incentivar esse projeto, por participar conosco, por nos ajudar a pensar o Brasil e a pensar o mundo, pensar o nosso lugar no Brasil, né? Então, a palavra é toda sua. Por favor, eu só queria já dizer que o nosso querido professor Ricardo Stanziola, de Santa Catarina, já está dando boa noite. Okay. Nosso colega Silvio Evani, da Prefeitura de Itanhaém, também está dando boa noite. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Silvio, e os demais colegas. Quiserem colocar algum questionamento, nós vamos interagindo com a fala da professora Adriana. Bom, boa noite a todos. Estamos ouvidos, professor. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite feito pelo professor Evandro Brito, né, meu amigo de longa data. A gente sempre dialoga essas temáticas, e aí, por que não fazer isso no espaço público, né? Como bem ele trouxe, a gente ocupar esse espaço público para trazer ideias, construir novos caminhos, né? Porque, afinal de contas, a gente já pegou muita onda juntos, já surfou bastante aqui nessas praias, e isso não impede que a gente possa pensar, né? Eu acho que o surf, a juventude, pode andar junto com o pensamento, né? E com a ação. Bem, em primeiro lugar, eu quero também agradecer as palavras do Brito, em segundo lugar, porque ele é bastante generoso, né, na sua fala. Tem esse condão, né, de ser da generosidade e de ser agregador, que eu acho que essa ideia do munícipes, né, é agregar, já que a gente não pode ir para a rua conversar, que a gente converse a partir desse espaço dentro de casa, que a gente possa agregar, né, as pessoas que estão aí preocupadas com questões preementes no nosso Brasil e no mundo. De fato, a minha graduação, né, como ele trouxe, foi na USP, então eu tive essa formação mais, vamos dizer assim, clássica, né? E depois eu fui para Santa Catarina, para Florianópolis, onde eu encontrei vários itanhaenses também, reduto itanhaense, e acabei estudando, fazendo mestrado lá, porque eles tinham uma linha de teoria crítica ao direito, né? De teoria crítica, que é pensar o direito a partir de novos sujeitos, de povos, de minorias,
a ideia do pluralismo jurídico. Então, eu fui atrás desses estudos lá com o professor Antônio Carlos Volkmer, professora Vera Regina de Andrade, né, que é a professora que faz a crítica ao direito penal, professora Thais Colasso, então muitos mestres me inspiraram. E eu tive uma passagem, sim, por Sevilha, foi um segundo mestrado, na verdade, né? Eu encerrei o meu mestrado aqui com bolsa da CAPES, defendi em 2008, e, para minha alegria, alguns dias depois da minha defesa, a terra indígena, saiu a portaria da terra indígena que eu estudei, Morro dos Cavalos, a portaria declaratória, que significa que ela já pode ser demarcada pela FUNAI, né? Então, foi o ministro Tarso Genro que assinou, foi uma alegria muito grande, logo depois da minha defesa, ver essa homologação. Claro que foi um protagonismo indígena, foi o ano que começou os ATLs, né, que é os acampamentos indígenas, ali em abril, que esse ano não ocorreu presencial, mas que todo ano ocorre em abril, no abril indígena, e aí houve a demarcação. Mas ressalvando que ainda não teve a homologação, né, que é o último ato e bem importante para que essas terras sejam registradas em nome da União e são consideradas de posse, né, usufruto indígena. Fui fazer um mestrado na Espanha, realmente, eu conheci o professor Joaquim Herrera Flores, já falecido, né, e ele enfim, fez um convite para me juntar lá ao mestrado intercultural, eu fui para lá, fiz o mestrado, né, oficial da União Europeia, e depois voltei para o Brasil, fui trabalhar com cultura em São Paulo, mas retomei os estudos no doutorado na Federal de Santa Catarina. E foi quando eu me associei a esse grupo de pesquisa hoje, né, Observatório de Justiça Ecológico, que é da professora Letícia Albuquerque, e ele é bastante atuante, inclusive, nas causas ambientais, né? Eles atuam até no sentido de litigar dentro de processos nas causas ambientais. E agora, na UEM, eu estou trabalhando, sim, com o projeto de extensão com a Lei Maria da Penha, né? Um projeto bastante bonito aí no Paraná, onde o Brito se encontra também. As universidades estaduais do Paraná têm esse projeto de atendimento a mulheres vítimas de violência, mulheres carentes, né, que não podem pagar por um advogado, e é um projeto interdisciplinar, que envolve advogados, advogadas, psicólogas, assistente social, então há um atendimento integral a essa mulher, que está acontecendo agora de forma virtual, mas continua acontecendo. Bem, então, essa é só um comentário aí sobre o meu histórico, né, para o pessoal que está ouvindo saber que a gente tem realmente, de fato, essa amizade, né, e tem essa caminhada em paralelo aí que a gente quer agregar e juntar mais gente. Lembrando das caminhadas do professor Ernesto Zuarg, né, contra a usina lá nuclear que queriam fazer aqui em Peruíbe. Então, quem sabe a gente não vai fazer uma caminhada virtual aí. Bem, então, indo direto ao assunto agora, por que o primeiro tópico da minha fala vai ser novos atores na Constituição Federal de 88? Né? Por que eu escolhi esse tópico? Justamente pela mudança cultural que a Constituição de 88 traz. Né? O professor Evandro Brito trouxe que a proposta desse espaço nosso é dinamizar, né, a vida cultural, social. E a Constituição de 88, ela foi um marco, ela traz uma mudança cultural na nossa sociedade, né? Qual é a mudança que eu quero enfocar? É a mudança dos direitos indígenas, né? Que até 1988, o espírito do legislador e, enfim, o senso comum que ainda vigora é que o indígena tem que se civilizar, né? Tem que se tornar um ser civilizado, ou seja, deixar de ter a sua cultura para poder participar e ter direitos, para um outro marco, né? A Constituição de 88 traz um marco do direito à diferença, do direito que eles têm direito a ter direitos dentro do ser indígena. Eles não precisam se transformar o seu modo de vida para que eles tenham direitos. Eles podem permanecer sendo quem eles são. Então, essa mudança
com relação às identidades, elas vêm num cenário mundial, né? Então, você vai ter aí novos coletivos lutando por direitos. Então, a gente sai de um direito abstrato, direito para todos, direito universal, de um ser universal abstrato, para um ser que tem rosto, né? Então, aí você vai ter, na Constituição de 88, desaguando diversos movimentos sociais clamando por direitos específicos, né? Porque se esses direitos não forem respeitados, eles vão acabar fazendo tábua rasa da sua própria identidade. Então, mundialmente, né, na América do Norte, na Europa, na década de 60, em 1968, você vai ter já as reivindicações do ponto de vista de identidade da mulher, do indígena, do negro. Mas no Brasil, a gente vivia uma ditadura, né? A gente era criança, mas a gente lembra de ter a fotinho do Figueiredo no caderno, né? Fazendo a fila lá no Benedito Calixto ficar em ordem, né? Então, a gente tinha essa visão de autoritarismo e não só visão, como a vida social estava sufocada, né? E as pessoas não reivindicavam direitos. Quando a gente lembra de cena de reivindicação, a estudantada apanhando nas ruas, né? Nas grandes capitais. Então, quando vem a abertura política, né, em 82, ali que a gente está na segunda, terceira série, a minha geração, esses movimentos que estão sufocados começam a se organizar. Então, você vai ter demanda por creche, demanda por moradia, demanda indígena. Então, as diversas setores se organizam e você vai ter a Constituição de 88 refletindo essa organização, né? Então, nós vamos ter um capítulo lá da ordem social que vai prever o quê? Mudança para as mulheres, em primeiro lugar, né? O nosso Código Civil vigente, em 88, ele dizia que o homem era o chefe da família, né? Então, a gente tinha o chefe da família que resolvia tudo, e a mulher era um adendo, né? A Constituição de 88 acaba com isso, ela fala em igualdade na sociedade conjugal. Então, existe uma igualdade para se decidir os rumos da família, não existe mais um chefe, né? A Constituição vai aceitar como forma de família a união estável, né? Então, quando as pessoas se juntavam, né, e não se casavam, elas muitas vezes não tinham direitos, não se perdiam patrimônio que construíram juntas. Então, a Constituição também vai trazer a igualdade entre diversas famílias. Inclusive, uma mãe e um filho é considerado família, né? Uma família monoparental. Isso está na Constituição. E, por fim, aí tem várias coisas que eu poderia trazer, mas e o divórcio, né, também é consagrado, ele já vinha desde 77, mas o divórcio era a conta-gotas, e em 88 vem a possibilidade do divórcio. Então, tem várias demandas aí que são das mulheres que são trazidas para a Constituição. Do ponto de vista da criança e adolescente, né? A criança e adolescente que entrava na legislação anterior autoritária como pela porta da delegacia, né? Ou seja, a única criança que a legislação cuidava era o menor infrator, delinquente, né? Então, o que a Constituição fala? Criança é criança, criança tem prioridade nas políticas públicas, né? Então, depois aí você vai ter tratados internacionais, o Brasil vai incorporar e vai ter o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, tudo isso tem uma lógica, tem uma sequência, né, de fatos que vão acontecendo e que nós vamos incorporando em leis, né? A Constituição trouxe também, é muito importante falar, que o Estado tem o dever de coibir a violência doméstica. Então, depois de muitos anos, o Brasil é condenado porque não fez uma lei, no caso da Maria da Penha, e aí o Brasil faz uma lei, né? É condenado não, tecnicamente ele foi uma sugestão, né, da Corte Interamericana que o Brasil fizesse uma lei coibindo violência doméstica. Bem, os idosos também vai ter previsão específica para os idosos, né, e por aí afora. Aí eu queria que se o professor puder passar alguns slides, são 3 lâminas que mostra bem
o caldo, né? O caldo de cultura que tinha na Constituição de 88 para que a gente emplacasse esses direitos, né? Com o Centrão e com tudo. A gente emplacou esses direitos na Constituição de 88. E também nós temos os direitos. Aí está o movimento indígena fazendo vigília na plenária da Constituinte, né? Dizendo, ó, não à aculturação. Né? Esse não à aculturação, o que é? Que eles não querem ter que aprender na escola de branco. Eles não querem que suas terras sejam retalhadas para eles virarem produtores rurais. Eles querem respeito ao seu modo tradicional de viver. Né? Vamos passar para a próxima. Aí, as mulheres também, né? Encontro Nacional Mulher e Constituinte. Então, as mulheres também, que era chamado de lobby do batom, né? O que é uma imprecisão, porque existem homens que usam batom também hoje em dia, né? Então, mas é o lobby do batom, as mulheres conseguiram emplacar vários direitos na Constituição. Movimento negro agora, a próxima lâmina, né? Valeu zumbi, vamos mudar, né? Então, muitas coisas foi obtida nessa Constituição. O racismo foi considerado crime inafiançável, né? Foi colocado, sujeito à pena de reclusão, né? Foi inserido os direitos quilombolas no ato de disposições transitórias, que é o reconhecimento das terras quilombolas, né? Então, tudo isso mostra o dinamismo que foi, né, para emplacar direitos nessa Constituição. Ok, aí para resumir aqui, eu trouxe um quadrinho sintético, né? Mulheres, crianças, idosos, meio ambiente, né? Porque pela primeira vez a Constituição, o Brasil já teve 6, 7 constituições. Até isso é polêmico, né? Mas o Brasil teve já umas 6, 7 constituições, sendo que a primeira Constituição a trazer todo esse elenco é a de 88. O meio ambiente foi inserido no artigo 225, que fala que os direitos das futuras gerações, né? Direito ao meio ambiente sustentável. Depois, isso começou em 72, na Convenção de Estocolmo. Então, veja como as coisas são. Em 72, teve um encontro internacional da ONU, em Estocolmo, falando que era preciso preservar para as futuras gerações. Em 88, a gente emplaca isso na Constituição. Depois a gente vai ter a ECO 92, né? São marcos. O Brasil nem sempre foi esse pária do mundo que a gente está sendo hoje, né? O Brasil foi protagonista de muitas legislações internacionais, né? Então, eu acho que eu dei uma pincelada geral, né, nesse primeiro momento, que é essa inserção dos povos indígenas junto com esses movimentos sociais, que fez com que a Constituição de 88 trouxesse uma nova cara para os direitos indígenas. Devolvo para você, Brito. Eu esqueci de abrir o áudio. Ah, tá bem. Muito bem, eu só queria aproveitar, então, essa mudança da temática para falar que o Manuel Silva, ele está nos acompanhando, e ele ressaltou que a professora doutora Adriana Biller Aparício é a nossa referência em direito e militância cidadã. Meu querido, grande Manuel, né? Manuel, meu amigo da São Francisco. A gente se conheceu no Largo São Francisco no meu primeiro ano. Ele que é responsável pela minha militância. E a sua turma formou gente muito boa, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas temos ministros, temos muita gente que é muito influente, assim, né? Eu até, como eu gosto de brincar contigo, eu fico feliz de ser seu amigo, porque você é amiga de gente muito poderosa. E o Manuel também
faz a referência, então, a esses outros momentos, né? Uhum, exatamente. Eu entrei em 93, né, no Largo São Francisco. Em 93, a gente estava implementando a Constituição, né? É verdade. Então, o nosso segundo tópico, né, assim, dentro dessa discussão sobre os atores, eu acho que foi muito importante situar, inclusive, para as novas gerações. A gente conversava hoje à tarde, quando a gente estava desenhando a apresentação, nós conversávamos hoje à tarde sobre como a nossa época vai repensar o pacto social, né? O grande problema das gerações, das novas gerações, é tomar o pacto federativo, na verdade, o próprio contrato social como dado por natureza, né? E aí a gente lembrou, inclusive, a professora Mariana Chauí, ela tem sempre um jeito muito didático de explicar a questão das leis jurídicas, que na verdade são leis humanas, né, comparando com as leis da natureza, e ela sempre coloca nessa comparação a noção de desenvolvimento tecnológico. Então ela diz, olha, o telefone foi inventado, da física elas foram descobertas, mas as leis humanas elas foram declaradas, e o fato de ser declaradas exige de nós um compromisso com as futuras gerações, que nós precisamos fazer com que as novas gerações ela entendam a necessidade de declarar os direitos constantemente, porque essa enunciação dos direitos que impõe os deveres, que faz com que permaneçam os deveres, né? Então, a militância social, ela é também fazer renascer a Constituição a cada dia, né? A cada direito reivindicado, a cada direito assumido. Então, acho que esse tópico muito interessante, essa abordagem que você adotou para explicar, então, situar os direitos indígenas no contexto da Constituição, acho que contribui muito, né? Não só para a ETM, mas para o Brasil, mas para o mundo, como nós estamos vendo hoje. Então, se a professora fica à vontade para os próximos tópicos, né? A palavra é sua. Tá ótimo, então. Vamos retomar aqui. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico dos direitos indígenas no Brasil, porque desde que o Brasil surgiu, a gente tinha previsão de direitos indígenas, né? Por que isso acontece? Nossa, por que lá no século XVI já existia direitos indígenas? Existia, no seu contexto, né? No seu contexto do mundo formando a transição para o Estado moderno, né? Portugal e Espanha ganhando dividindo o mundo, e você tinha ali o quê? O pensamento cristão, né? Então, nas universidades, a Universidade de Salamanca, né? Era um centro irradiador do pensamento que a gente chama dos teólogos juristas, né? Então, eram os teólogos juristas que pensavam aí, com influência de São Tomás de Aquino, tudo isso que o Brito adora discutir. E o que aconteceu? No século XVI, quando inventaram a América, né? Começou-se um debate na Europa qual a legitimidade que os espanhóis e os portugueses tinham de estar na América, né? De ocupar a América, né? Então, você vai ter muita discussão no século XVI sobre isso, bastante, a partir dessa chamada Escola de Salamanca, que vai irradiar para o Reino de Portugal também, né? Então, as leis portuguesas, elas eram inspiradas nessa ideia da cristianização do indígena, né? Da catequização, né? Aí vem a Companhia de Jesus, que foi criada no âmbito da Contra-Reforma, né? A Companhia de Jesus era o quê? Combater os protestantes, né? A ideia contrária à Igreja Católica. E mesmo antes, até o espírito do europeu, do espanhol, vamos dizer assim, né? Que
das cruzadas, eles vêm para cá, né, com essa ideia de levar o cristianismo. Bom, como é que fica o índio nesta, né? Fica sendo escravizado, né, levado para Minas, sendo preado pelos bandeirantes. A política indigenista, né, da coroa era aldeamento, tá? Aldear os indígenas, ou seja, retirá-los de onde eles estivessem espalhados, vivendo conforme a sua forma tradicional, colocarem num espaço menor e ensinarem a viver igual cristão, o que implicava em hora para comer, hora para rezar, hora para ter relação sexual, hora para tudo, né? E é uma história cheia de contrastes, paradoxos, né? Porque muitos desses jesuítas ou missionários, como Bartolomé de las Casas, no México, eles também passaram a fazer a defesa desses indígenas, né? Apesar de estarem aculturando, eles também tentavam defender contra outros que queriam escravizar. Então, é muito complexo tudo isso, mas o que eu quero destacar? Existiam leis que previam direitos territoriais originários aos povos indígenas, ou seja, já era previsto nos alvarás régios, em várias legislações daquela época, que os indígenas tinham direito à sua terra, né? No Brasil Império, tá? Brasil Império, você vai ter a primeira Constituição, que não trata de direitos indígenas, em 1824, mas você vai ter lá uns seres que vão pensar os direitos indígenas, como José Bonifácio, que ele queria aculturar também os indígenas. Mas nada disso vai para a legislação da Constituição de 1824. Então, os indígenas ficam naquelas, né? Sendo aldeados e catequizados, outros combatendo em frente de combate, né, mesmo, e esses índios chamados de índios bravios, né? Contra esses índios bravios, era possível lançar a chamada Guerra Justa, né? E a Guerra Justa vem lá da guerra travada contra os mouros pelos espanhóis. Então, era meio que uma licença para matar aquele que não quisesse submeter. Bem, do ponto de vista técnico, jurídico, é importante destacar nesse período a Lei de Terras de 1850. Essa Lei de Terras de 1850 é a lei que prevê a titulação formal de todas as terras no Brasil, porque até então você tinha regime de sesmaria, regime de posse, né? Então, não, acabou. Vocês têm que titular no cartório as suas terras e, a partir daí, todas as terras vão ser tituladas, né? E propriedade, não vai ter mais posse. Essa lei de 1850, por que ela surge? Ela surge para colocar as terras no mercado liberal, né? Inserir no capitalismo liberal no mercado de circulação, ou seja, um bem imóvel que possa virar moeda de circulação a partir de hipotecas, enfim. Essa mesma lei traz os imigrantes também. É a lei que prevê a imigração, né? Então, nesse período, você traz imigrantes para Santa Catarina, né, para São Paulo, e as terras indígenas começam a ser doadas, ocupadas, arrendadas por esses imigrantes, com estímulo do Estado, né? Bom, só que a gente sempre tem um trunfo, né? A gente tem que pensar isso, que o Michel Foucault que fala, tem sempre contrapoderes, né? Então, na virada do século, ali em 1902, especificamente falando, o João Mendes Júnior, que é um jurista paulista, que eu estudei, a minha tese foi sobre esse instituto que ele criou, uma ferramenta jurídica chamada Instituto do Indigenato, no qual ele resgata toda a legislação colonial para dizer que existem direitos originários, e ele se debruça sobre essa lei de terras, que ela expressamente diz: esta lei de terras não se aplica aos direitos territoriais indígenas. Então, o que ela está dizendo? Eu continuo a tradição ibérica de proteção aos direitos indígenas, aos direitos territoriais indígenas. Então, o indígena não tinha que se submeter a levar no cartório, olha, eu quero registrar minha terra, porque para ele não valia isso.
ele é originário da terra, ele é nativo, ele não tem que ir a um cartório para se submeter à lei de terras. Mas, na prática, isso não funcionou, né? Além da lei de terras também, a gente vai ter uma mudança do regime de terras devolutas, que eu não vou entrar aqui, porque senão vai ficar muito detalhado. Quem tiver interesse em saber pode me escrever que eu explico, né? Mas as terras devolutas também passaram para os estados, que passaram a doar as terras indígenas como se fossem terras devolutas. Bem, então, quando você tem a transição ali para o Brasil republicano, né? Você começa a fazer o quê? Separação entre Estado e Igreja, né? Pelo menos a ideia inspirada, né, da República laica, que a gente precisa resgatar também, né, a separação de Estado e Igreja. Então, você vai ter um órgão oficial laico para os indígenas. Esse órgão vai se chamar Serviço de Proteção Integral ao Índio, é que é um nome enorme, Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais. Então, esse nome já diz tudo. Aqui veio o SPI, né, que a gente chama de SPI, em 1911. Ele veio para civilizar os índios. Então, você vai ver várias fotos das expedições, né, do Marechal Rondon, que ele está lá, qual é o primeiro ato? Põe roupa no índio, levanta a bandeira nacional, tira a foto, pronto, o índio está abrasileirado, né? O índio é nosso, brasileiro. Então, esse SPI, ele foi extinto depois de muitas denúncias, de muita corrupção, muita declaração de que não havia índio na terra quando havia. Então, ele foi extinto e ele foi substituído pela FUNAI em 1967, né? E os acontecidos são relatados no documento chamado Relatório Figueiredo, que é um documento que ficou escondido, né, durante a ditadura, que não tem a ver com o presidente Figueiredo, é o Relatório Figueiredo, e que traz ali todo um dossiê sobre tudo o que foi feito de corrupção e ataques aos direitos indígenas. Em 1917, a gente vai ter o Código Civil, né, aquele patriarcal que fala que a mulher que é submissa ao homem, né, aquele que só pensa na propriedade privada, né? Esse Código Civil de 1917, ele vai falar que o índio, assim como a mulher casada, é relativamente capaz. O que significa isso? Que ele tem que ser tutelado, ele não tem autonomia pelos seus atos, ele tem que ser tutelado, né? Isso vai se acabar com a Constituição de 88. O índio hoje tem autonomia, legitimidade para ser parte em processo, para atuar em nome da sua comunidade. Depois, a primeira Constituição que vai pensar em direitos indígenas também é uma Constituição, a exemplo da de 1978, guardada as proporções, que teve bastante ênfase, não vou dizer da cidadania, mas da burguesia média, né? Você teve ali, na década de 20, um movimento tenentista, você teve uma inserção da classe média maior demandando direitos, você tem influência já da Constituição de Weimar, né? Você tem influência da Alemanha, né? Você tem influência do pensamento social. Então, a Constituição de 1934, ela é a Constituição que vai trazer pela primeira vez o reconhecimento expressamente dos direitos indígenas, a terra indígena, né? A Constituição de 34. A partir dessa Constituição, todas as demais, né? A de 46, a de 67, 69, que não sabemos se é Constituição ou não, que foi durante a ditadura, todas elas previram direitos indígenas, territoriais indígenas, né? Eu esqueci de falar do Estatuto do Índio, que é de 1973, que ele ainda está em vigor, mas parcialmente. Ele não foi totalmente recepcionado pela Constituição de 88, porque ele ainda fala em assimilação, integração dos povos indígenas
ao projeto nacional. Ele ainda trabalha com a ideia do índio deixando de ser índio, né, como um ser transitório. Né? E aí você vai ter, na década de 80, né, marcos 70, 80, encontros internacionais de antropólogos, missionários, que vão fazer a meia-culpa, vão falar, olha, realmente a gente não está atuando, a gente está sobrepondo a voz dos indígenas, né? Então, os indígenas que têm que ser protagonistas dos direitos deles, não a gente ficar falando por eles. Até fazendo um parênteses, né? Eu estou aqui falando em direitos indígenas, escolhi estudar isso, porque eu acho importante, porque tem um envolvimento emocional com a questão indígena, mas nós temos muitos indígenas agora inseridos na cena pública, né? A Joênia Apixana, né? Que ela é super combatente, está com um projeto de lei agora para emergencial da Covid para os povos indígenas, que querem... Bom, não vou entrar no mérito. Nós temos a Sônia Guajajara, nós temos o cacique Riral de Biguaçu, da terra Biguaçu, em Santa Catarina, que é advogado, a Eunice Querecho, que também é da licenciatura indígena, o professor Brito é professor de vários indígenas que estão se inserindo nesse mundo que não é deles, não é deles no sentido assim, que não é a forma de atuação deles, para poder garantir direitos, né? Então, a gente tem alguns marcos internacionais de encontros que foram feitos, né, declarações, convenções, até que na década de 90 também, outra coisa importante que aconteceu, que teve aquela mega comemoração dos 500 anos do descobrimento, e os indígenas se juntaram regionalmente para desmontar a farsa desse encontro de culturas, né, que de encontro não foi nada. Foi uma hecatombe, né, verdadeira. Então, essa, assim, linhas gerais, né, o histórico dos direitos indígenas. Para aí eu vou chegar na Constituição de 88 agora e falar especificamente o que a Constituição prevê para os povos indígenas. Vou tomar uma aguinha aqui, Brito. Não, fica muito bem, acho muito interessante, muito didático a exposição, esse recorte é nosso, a gente está falando aí de 500 anos quase, de luta tensa, né? Então, uma das coisas que nós comentávamos em outra ocasião é que quando nós realmente adotamos uma perspectiva outra, que a perspectiva eurocêntrica para analisar todos esses eventos que se passaram aqui, nós conseguimos perceber, né, no detalhe, que nós não estamos lidando com uma relação de culturas, com uma cultura que está, digamos assim, uma cultura menor, isolada lá no canto da Europa. Quando nós falamos em América, né, e aí já vem o nome, o batismo, né, no nome do Américo Vespúcio, né, nós estamos falando em dois países, basicamente, dois países que naquele contexto fizeram algo que nós não vimos ainda em termos de imperialismo. Nós não vimos um país, nós não vemos hoje dois países traçarem uma linha imaginária e dividirem o planeta em duas partes e alegarem que da linha para cá é meu e da linha para lá é seu, né? E isso significava o quê em termos de império? Significava que a autonomia dos povos que ali se encontravam estavam, digamos, no mínimo, provocada, né, para não dizer anulada diante da força do império. Então, a gente está falando de direitos de povos, direitos de povos originários, que foram questionados por dois grandes impérios, né? E aí, se nós olharmos os detalhes desses dois países, nós estamos falando de uma família só, praticamente, né? Então, isso evidencia o quê? Isso evidencia a força da luta, a
força dos povos indígenas. Depois, nesse mesmo contexto, a gente consegue entender a força do que foi, não só Palmares, mas todos os quilombos, né? A gente fazia referência, por exemplo, ali a carta do Ganga Zumba ao rei de Portugal, afirmando a existência de determinado território que tinha se organizado, e simplesmente a liberdade por parte do rei poderia ser concedida para os indivíduos, mas não por território. Nós estamos falando de império mesmo, né? Nós estamos um império português, império espanhol, eram impérios que precisam ser analisados no detalhe para a gente, inclusive, reconhecer a força da resistência, né? Então, acho que o recorte que você fez foi muito rico, né? Porque traz ali o modo de resistência, a presença, né? Está construindo. Então, agora acho que a gente consegue ver isso explodir na Constituição de 88, né? Digamos, essa acho que é a força da sua tese, né? Ela faz com que nós percebamos o que é a resistência dos povos indígenas, dos povos originários, explodindo dentro de uma cultura cuja marca está a própria força imperialista, digamos, que o mundo teve notícia. Né? A gente pode falar de outros modos de império depois de Portugal, né? Mas me fala um império que decidiu dividir o planeta no meio e ficar cada um com a sua parte da laranja, né? Mas era só enquanto você tomava água, fui fazer o comentário e me alonguei, porque eu estou emocionado com a tua análise, eu acho. Mas fique à vontade. Imagina, Brito, até quero comentar algo sobre o que você comentou, que é interessante que o Henrique Dussel, ele fala que o debate sobre direitos humanos, ele não começa na Revolução Francesa, né? Ele começa no século XVI, com a discussão da legitimidade dos portugueses, do reino, dos ibéricos estarem aqui, né, dos portugueses espanhóis. Então, o que o Dussel fala? Olha, a gente é tão eurocêntrico que a gente fala que os direitos humanos começaram no século XVII, né, século XVIII, e não no século XVI, quando já se discutiu os direitos dos povos indígenas. E também o Bartolomeu de las Casas, que é chamado de o Bispo de Chiapas, né? Ele que tem o livro sobre a brevíssima história da destruição das Índias, que ele narra como os índios eram passados, né, de fio de espada, de cima a baixo. Ele é chamado de legenda negra lá na Europa, né? Porque ele teria desfeito o nome da coroa, né, dos reinos ibéricos, né? Mas isso foi retomado pelos países do norte da Europa para dizer, olha, esse Bartolomeu de las Casas aí, tipo que a Rede Globo faz, né? Primeiro chuta e depois acolhe, né? Mas é bem isso, a gente tem, até a leitura dos direitos humanos são feitas de forma eurocêntrica, né? Bem, nosso amigo Bruno Martinelli está aí, que é o companheiro. Obrigada, Bruno, obrigada. Queremos contar com a tua participação aqui, que eu já estou me tomando conta do espaço do Britão aqui. O Bruno é casado com a minha irmã, né? Ele é graduado em filosofia, assim como você, e mestre em filosofia. Esse papo vai ser com o Brito aí, sobre Sartre. Legal. Já está agendado. O convite feito, já está agendado. Exatamente. Vou retomar aqui. Então, para a gente ir para a letra fria da lei, como dizem a vaca fria, né? Chegou aí o Jefferson Crescêncio Neri, doutor também comigo lá pela UFSC, e estudou, a pesquisa dele sobre direitos quilombolas. Fez pesquisa de campo, grande maranhense, né? Morou lá com a comunidade quilombola no Maranhão. Não é de Itanhaém, mas a gente precisa trazer ele para cá. Bom, vamos retomar então. Você traz aí o próximo tópico, Brito, para a gente? Sim, só agradecer ao professor Alessandro Mello, que é o coordenador da
da pós-graduação em educação da Unicentro, né? Está prestigiando aqui o... Que honra! Quanta gente bacana! Então, agora nós vamos ao coração da discussão, né? Isso. Só fazendo uma ressalva, Brito, que isso aqui não é minha tese, não. Isso aqui é só um pouquinho do capítulo 1. A tese, uma outra hora, a gente vai conversar sobre ela. Com todo prazer. Bem, a gente vai falar agora sobre os direitos que estão previstos na Constituição Federal de 88, né? Bem pouquinho, são 2 artigos, mas tem 3, né? É que no capítulo próprio dos indígenas, é apenas o 231, 232, mas eles são de uma importância, assim, gigante. Mas eu quero retomar, antes de entrar nesse do indígena, do capítulo, né, indígena, é a parte da cultura, né? Nós temos um artigo 215 na Constituição que fala o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, né? E apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. E aí, depois, embaixo, vem um parágrafo falando da proteção das culturas indígenas, populares, afro-brasileiras, né? E outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Veja bem, a Constituição aqui, o que ela fez? Ela declarou o Brasil um país pluriétnico, multicultural, né? Nós não temos apenas a Barra da Tijuca e Higienópolis compondo o perfil do brasileiro, né? A gente tem culturas caiçaras, que é a nossa cultura aqui no litoral, a gente tem açorianos, a gente tem faxinalenses aí no Paraná, a gente tem indígenas, quilombolas, a gente tem uma variedade de povos que o ministro tem tanto medo de falar essa palavra povos, que ofende tanto a visão caquética dele, né? Estava até comentando que hoje em dia a gente, para escrever a palavra povos, tem que pensar 2 vezes, por causa de um cara que mal sabe escrever português, né? Povos indígenas tem um sentido. Por que se fala povos indígenas? Isso é um consenso internacional, tá? Eles são povos originários do país. E nem por isso eles estão demandando soberania, tá? Eles não querem eleger o presidente dos indígenas e montar um sistema igual ao nosso. Eles estão defendendo o quê? Autonomia, né? Como povo, como coletividade, né? A Convenção 69 da OIT, ela fala os povos indígenas, grupos tribais, né? Que na África alguns grupos são chamados de grupos tribais. Então, assim, eles assumiram esse nome, povos, porque apesar de índio é uma palavra que foi escolhida erroneamente, né, pelo Cristóvão Colombo, eles falaram, ok, nós somos tudo índio aqui, né, a gente sabe que nós temos as nossas diferenças, mas como categoria de luta, o nosso termo é povos indígenas, né, e isso não ofende a soberania nacional, pelo contrário, os povos indígenas sempre foram tidos como os guardiães da fronteira, essa era a ideia, né. Se você perguntar para os indígenas brasileiros, eles vão se sentir brasileiros também, mas eles também se sentem indígenas. Então, esse artigo 215, ele fala que a nossa pátria, ela é pluricultural, multiétnica, ela tem vários grupos com várias formas de ver o mundo, várias formas de pensar a territorialidade, tá? Então, aí sim, aí você vai ter educação indígena, o direito, que é o que você trabalha com a educação indígena também, é eles estudarem nas línguas maternas, né? Por isso que nós estamos formando professores indígenas, para que eles possam ir dar aula na língua materna, e com os processos próprios de aprendizagem. A Constituição fala esse termo. Processos próprios de aprendizagem significa que ele não tem que estar o tempo inteiro dentro de uma sala de aula. Bem feito para nós. Agora nós estamos vendo que nem a gente pode estar o tempo inteiro dentro de uma sala de aula, né? Então, saúde indígena, né? A gente tem a CESAI, que é um órgão próprio que vai trabalhar a saúde indígena respeitando a tradição indígena, ok? Bom, e agora o assunto que eu pesquiso, né, especificamente, que é a terra indígena,
que está no artigo 231 da Constituição Federal, tá? O artigo 231, ele usa uma expressão que vem lá do João Mendes Júnior, que eu falei para vocês, que fez a defesa dos direitos originários. Ele fala assim: são reconhecidos aos índios sua organização social, ou seja, eles podem se organizar como eles se organizam, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, né? Então, a terra indígena é a terra tradicional, é a forma como eles vivem naquele território de acordo com seus usos e costumes. Cabe à União demarcar as terras indígenas, né? Então, o papel aí, a União, quando ela demarca, ela apenas reconhece a existência de uma terra, ela não está criando uma terra indígena. A terra indígena já existe, ela apenas está reconhecendo para poder demarcar e poder proteger, né? O parágrafo 1º vai trazer que as terras indígenas, alguns aspectos jurídicos, elas são utilizadas, ou melhor dizendo, os aspectos jurídicos e antropológicos, né? Aí está o diálogo com a antropologia. Terra indígena não é só onde eles se encontram, mas onde eles têm vamos dizer assim, onde eles têm as suas casinhas, né? A terra indígena é o espaço para a sua reprodução física, cultural, né? É aquele rio onde ele vai pescar, é aquela mata onde ele vai recolher o material para fazer o artesanato. Então, é o espaço necessário para a reprodução física e cultural. Não é confinamento, né? Coisa que o SPI fez com os Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul, né? Confinou eles em terras com outros povos também, em pequenas terras que não têm condições de sobreviver, né? E terra indígena não é isso, terra indígena é território, né? É possibilidade de sobreviver de acordo com a sua tradição. O parágrafo 2, sim, esse traz aspectos jurídicos, que a terra indígena é posse permanente, usufruto das riquezas do solo. Então, a terra é da União. E o que está no subsolo não é do indígena, né? É do patrimônio da União. A terra é da União. O indígena tem direito ao usufruto, né, do solo, dos rios e dos lagos. Tá? Por quê? Porque se entendeu que era melhor que as terras indígenas permanecessem no patrimônio, né, registrado no SPU, no patrimônio da União. E depois a gente vai ter questão de recursos hídricos, toda essa questão de projetos de desenvolvimento sobre as suas terras, os indígenas têm direito a ser ouvido. E não é ouvido assim, pega uma pessoa solta lá e escuta. É dentro dos processos próprios que eles têm, né, de deliberação, né? Então, as terras indígenas são inalienáveis, não podem ser vendidas, indisponíveis, né? E, por último, que eu acho mais importante de tudo, é o parágrafo 6. Esse parágrafo 6, olha, da catapora em ruralista. Segundo Dalmo Dallari, é o que mais eles têm dificuldade de engolir e que é o que é o nosso trunfo dos indígenas. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, atos que tenham por objeto ocupação, domínio e posse de terras indígenas, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você tem um papel grilado, se você tem um papel de 1960 que diz que você é dono da terra, e aquela terra é terra indígena, aquele papel é nulo, é ato nulo, né? Se for demarcada aquela terra, você vai ter direito a quê? A receber por benfeitorias, mas aquela terra não é sua, né? Então, é isso que a Constituição está dizendo, que a terra, contra a terra indígena, não se constitui título válido, né? Lógico, são terras originárias, anterior ao Estado, né? Então, vejam como tem lógica o que o João Mendes Júnior falou lá no século XIX, no final do século XIX, começo do século XX, né? Que as terras, contra as terras indígenas, não tem titulação válida, né? Então, daí é que vem inúmeras judicializações, tentativa de barrar a terra indígena com novas teses fracas, teses falsas, né? Como é a tese do marco temporal, que eu não vou falar aqui, só se perguntarem,
Mas, então, é basicamente isso. A Constituição foi bastante clara no que ela quis dizer, né? E só para não deixar em aberto, né? Se fosse uma aula, ia faltar o 232, que é o artigo que fala, que põe fim à tutela, né? Que fala que os índios e suas comunidades são parte legítimas para ingressar em juízo e em defesa dos seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público, no caso é o Ministério Público Federal, em todos os atos do processo. Né? Destacando que na minha dissertação, eu investiguei a atuação dos diversos órgãos na demarcação do Morro dos Cavalos. E o Ministério Público Federal, que é responsável pelos direitos indígenas, né, ele foi bastante atuante, né, na defesa dos direitos indígenas, né, enquanto que o Estado de Santa Catarina, por todos os seus órgãos, foi bastante contrário, se mostrou bastante contrário à demarcação do Morro dos Cavalos. É isso, Brito. Muito bem, Adriana, muito obrigado. Acho que sua apresentação enriqueceu bastante a ideia desse nosso projeto de conversar com as pessoas, no sentido de, recuperando o que eu falei no começo, né, e pensar a vida pública a partir de ações políticas, né, como ações, né, como dizia a Hannah Arendt. Eu acho que na cidade, na vida dos munícipes, por isso o projeto, quando ele surgiu primeiro com esse nome, na vida dos munícipes é que acontecem as pequenas relações, aquelas que mudam a partir do micro o macro, né? Então, essa ideia de te convidar para integrar o projeto, para a gente poder pensar juntos, aprender um com o outro, levar temas sérios, né? A gente está vendo uma quantidade muito grande de informação, mas tudo se perde no achismo. E a ideia mesmo de criar uma possibilidade de conversar com alguém que tenha muito, né, a nos apresentar, a ponto de que, assim, acho que é um grande privilégio a gente poder sentar e falar, nossa, quanta coisa eu não sabia, porque o que está cansando hoje em dia todo mundo sabe tudo, né? Então, assim, é impressionante. E acho que a oportunidade que você nos deu de ouvir, assim, o resultado de um trabalho de larga escala, né, principalmente falando numa linguagem totalmente fora da linguagem jurídica, isso é um privilégio, acho que contribuiu bastante. A gente não tem aqui nenhuma questão. Nós já estamos também com 1 hora, que era mais ou menos o nosso teto, né, de apresentação. Então, eu só retorno a palavra a você, se você quiser, para que você possa fazer um encerramento, algum comentário, convite para próximas pessoas. Nós temos aqui assistindo o nosso grande amigo Doti, que é cineasta, vai participar. Abração para o Doti. Vai participar do projeto e na próxima semana, provavelmente, ele vai trabalhar essa perspectiva, então, da resistência a partir da 7ª arte, né, da cultura, e aí nós vamos aí na resistência, né, viver é resistir. A palavra é toda sua, Adriana. Legal, Brito, realmente, como a gente estourou no tempo aqui, né, tem uma coisa que eu gostaria de falar, que é sobre a territorialidade guarani, né, eu falo por isso também, Bruno, pode deixar pela sua pergunta aí sobre o marco temporal, eu vou também, rapidinho, eu vou passar por ela, assim, por onde surgiu isso. A territorialidade guarani, é bom destacar, que passa pelo nosso território de Itanhaém, né, Peruíbe, Mongaguá, então o grande território histórico guarani, que é chamado Ivirupá, que é a plataforma terrestre, ou seja, o território mundo guarani, ele passa por vários países, né? Paraguai, Bolívia, Argentina, passa por todos os estados do sul, pelo Paraná, né? Eles vêm ali da bacia, ali da região de Iguaçu, né?
e vem para o litoral, né? Tem uma migração do século XIX importante, mas já tinha os guaranis aqui da época os históricos, né? Vai até o Espírito Santo, né? Então, isso aqui nós estamos em território guarani. É óbvio que a situação fundiária guarani ainda é muito precária, né? Aqui a gente tem uma aldeia, aqui tem a aldeia Rio Branco, né? Mas existem tem muita terra para se demarcar. A terra de Jaraguá, que fica em São Paulo, ela tem 2 hectares e ela tem uma população enorme e eles estão lutando para a expansão desse território e estão brigando lá com projetos, né, imobiliários e tal. Eles querem aumentar para 536 hectares, para ter um espaço de vida onde eles possam viver de acordo com a sua forma tradicional, né? Então, os guaranis é uma etnia que a gente tem em São Paulo. No estado de São Paulo, a gente tem os caingangue, né? Tem também Terena, Pancararu e Krenak, mas aqui a nossa região é basicamente Guarani, né? Tanto Mibiá Guarani quanto Nhandeva, enfim, os Kaiowá são no Mato Grosso do Sul, que é uma população, que é uma comunidade que pensa toda a sua territorialidade a partir da mobilidade. Então, eles circulam nesse território que eles têm como território mundo deles, né? Eles têm a caminhada, que é chamada Guatá, e dentro dessa caminhada eles têm as aldeias, então eles se deslocam entre aldeias, que é o Tecoa, revivendo, né, fortalecendo os seus laços. Então, que a gente possa ter mais solidariedade e abrir, né, os nossos olhos para o outro que está aqui, que eram os originários dessa terra, né? Posso responder a questão do Bruno? Sim, por favor. Tá. Bruno, o marco temporal, né? O que é o tal do marco temporal que vai ser julgado pelo STF? Tá para ser julgado, foi suspenso, porque deram um perdido de vista, como fala, né? Deram um perdido de vista lá. Mas é o seguinte: quando foram demarcar a terra indígena Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, eles demarcaram um território grande, né? É uma história que vem desde a década de 70, e demarcaram. Só que o STF inventou 19 pontos relacionados à terra indígena de Raposa Serra do Sol. E fez uma interpretação totalmente errônea, dizendo que, para os indígenas terem direito à sua terra, eles tinham um marco temporal, e o marco temporal era a Constituição de 88. Então, veja bem, a Constituição de 88, que eu contei tudo isso para vocês, que veio para favorecer os povos indígenas, a interpretação do marco temporal é que ela cortou, ela foi um corte, a partir dela é que se tem direitos indígenas. Então, a tese do marco temporal, ela vai contra a tese dos direitos originários, que é o que está na Constituição. E vai ter um julgamento agora sobre uma terra indígena, Xoclém, que é lá em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, né, depois de Blumenau. É um povo bastante sofrido, o povo Xoclém também, que sofreu uma obra de uma barragem, né, para impedir a enchente em Blumenau. Então, não enche embaixo e, enfim, né? E a terra deles ficou bastante prejudicada, eles estão em situação de risco, e eles estão querendo aplicar essa tese do marco temporal, a terra lá no Xoclém. E aí foi criado um incidente agora está me sumindo o nome, que é repercussão geral, né? Então, a decisão que for para aquela terra vai ter repercussão geral para todas as terras Guarani. Então, nós estamos na expectativa de que o STF vai derrubar o marco temporal, no caso do Xoclém, né, reconhecendo a terra indígena, e que isso não seja mais sequer falado, ventilado daqui para frente. É basicamente isso. Muito bem. Eu acabei fazendo mais uma parte do que uma finalização, mas mas eu acho que essa parte fechou com chave de ouro a análise, né? E mostrou a quantas anda a resistência, né? E onde está o ponto central, né?
Exatamente. Muito bem, nós não temos nenhuma questão, gostaria de agradecer Também os que agradeço. estão assistindo, os que assistirão, porque agora esse material passa a fazer parte também do acervo, né, dos projetos de extensão para as universidades no Brasil, fora do Brasil, e é um documento histórico, né? É um documento histórico. O Marcelo Mamet está batendo palmas. Então, espero que essa sua análise e a sua fala incite outros pesquisadores de TEM, que tem vínculo, que tem, ou de fora de TEM, vínculos acadêmicos, que possam vir aqui contigo para conversarmos, aprofundarmos um pouco mais, né? Um diálogo entre você e a direção da FUNAI de TEM seria muito interessante. Sim, posso trazer para a Ciranda aqui o Guilherme, que é servidor da FUNAI aqui em Itanhaém, que já esteve na frente dos isolados lá, ele morou 7 anos lá com os Yanomamis, e passou pelo Choclen e agora está aqui em Itanhaém. Vamos sugerir ele, sim, vamos convidar o Guilherme da FUNAI de Itanhaém para participar também. Muito bem, então, agradeço. Até a próxima. Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada.